Você viu aí o tema, aproveitando as oportunidades. Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem dado para você? Hã? O Senhor tem dois tipos de oportunidade, né? Tem a oportunidade que Deus nos dá e tem um oportunista, que é aquele que projeta um momento para atacar, né? Por exemplo, Jacó e Esaú. Jacó teve a oportunidade de enganar seu irmão? Não. Ele projetou e foi oportunista naquilo que ele queria. Agora tem um homem que eu vou falar hoje aqui, Davi. Davi, ele teve oportunidades. Mas uma das coisas que nós temos que ter diante das oportunidades é estar preparado para elas. Amém? Nós temos que estar preparado para as oportunidades que aparecem a nós. O que adianta? Vem a oportunidade, mas você não está capacitado, preparado para aquele momento. Vai perder. Né? E o que adianta também eu estar capacitado, estar preparado e as oportunidades não aparecem? Mas eu creio que oportunidade não falta. Deus, ele tem mostrado, tem dado oportunidade, tanto no dia de ontem, hoje e amanhã. O Senhor, ele dá oportunidade. Sabe o que nós temos que ter em nossa mente, em convicção, é atentar para aquilo que está à nossa frente. Eu aprendi que desde a minha conversão, há anos e anos atrás, quando o pastor ele me chamou para abrir um culto de domingo, eu falei, pastor, deixa eu pensar, né? Sabe, bate aquela vergonha, nunca tinha abrido um culto de domingo, com toda a igreja reunida ali. Eu sei que muitos têm vergonha, eu tinha essa vergonha, esse medo de falar em público, mas depois eu ouvi uma frase que fala assim, não perca as oportunidades, porque essas oportunidades podem nunca mais voltar. Então nós não podemos perder as oportunidades que o Senhor coloca à nossa frente, mas temos que estar preparado para elas. Temos que estar preparado. É a mesma coisa que uma entrevista de um emprego. Surgiu no jornal de hoje que uma vaga de emprego para piloto de avião. E você sempre sonhou ser um piloto de avião. E você vai lá e se inscreve nessa vaga. Só que aquela vaga fala que você tem que ter experiência. Mas mesmo assim você se inscreve e fala, não, quem sabe, vai que cola, né? E você chega na entrevista, primeira coisa que vai perguntar para você, você tem experiência? Cadê seu antigo registro? Me mostra. E você não tem. Você vai ser desclassificado para aquela oportunidade de emprego. A mesma coisa diante das nossas vidas. Não só com a entrevista de emprego, não só com isso, mas em todas as áreas da nossa vida o Senhor ele tem dado oportunidade. Em todas as áreas nós temos que estar preparados. O pastor pregou aqui domingo passado, ele falou um pouco da vida dele, falou assim, que Deus estava preparando ele para alguém. A mesma coisa, o Senhor está te preparando para outra pessoa. E se você não estiver preparado também, não adianta, você vai perder a oportunidade de você ter alguém do seu lado importante, maravilhosa, que te ajuda, né, e que vai seguir um caminho com você. Por isso nós temos que estar preparados, amém? E nesta noite eu quero falar sobre este homem, este rapaz que chama-se Davi. Todos conhecem, né? Davi era um salmista, e se for ver os salmos lá, a maioria dos salmos foi Davi que escreveu, né? E Davi também era o pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas de seu pai. Neste momento que ele tem a oportunidade na vida dele de mostrar algo, de que ele era capaz, porque ele tinha se preparado, era diante de uma situação onde o povo de Israel estava amedrontado, com medo de um povo que estava guerreando contra eles, que estavam querendo afrontar o povo de Israel. E Davi, como quem esteve aqui domingo passado, ouviu um pouco sobre Davi, que Davi, nessa época que ele já foi ungido, ele tinha sido ungido a rei, né? Foi Deus que ungiu ele ali, através de Samuel. Mas Davi, ele não entende nada daquilo, ele volta para o campo e ele continua sendo pastor de ovelhas, porque não era o tempo. Mas Deus estava preparando ele. Deus estava capacitando ele para que ele pudesse
cuidar de um povo, cuidar de uma nação. Você acha que um rapaz de 8 anos de idade que cuidava das ovelhas de seu pai ia ter capacidade de cuidar de um povo, de uma nação? De jeito nenhum. Davi, ele tinha que ser preparado. E no campo, aonde ele cuidava das ovelhas, foi ali que Deus ele prepara. É ali que o Senhor começa a preparar Davi. Sabe, tem pessoas que não entendem o processo do Senhor. Acha que quando Deus ele te chama para algo, não quer dizer que aquele momento que o Senhor te chamou, você vai executar aquele determinado posição. Deus ele vai te preparar para aquilo. Davi ele foi chamado a ser rei de Israel, mas Deus ainda ele ia prepará-lo para que ele pudesse ocupar a posição de um rei. E na nossa vida não é diferente. Não adianta você achar que porque você tem um sonho, porque você acha ou porque você deseja aquilo, ou porque você ouviu de alguém, eis que te digo, você será isso ou aquilo outro. Não adianta você somente ouvir e achar que agora é minha chance, agora eu vou ser isso, vou ser aquilo. Se você não se preparar, se você não aceitar as correções, se você não se... como que eu posso dizer? Se você não se estudar, se você não buscar aprender, você não vai conquistar aquilo lá. Você vai perder as oportunidades. E Davi, ele, diante daquele processo de capacitação de Deus sobre a vida dele, momento da história de Davi, que está lá em 1 Samuel, queria que os irmãos abrissem. 1 Samuel, capítulo 17. Esse momento que Davi, ele é chamado pelo seu pai. Seu pai envia Davi e fala, Davi, vai lá no acampamento, aonde está o exército de Israel, que está ali no combate, que está tendo aquela luta contra os povos a nação dos filisteus. E Davi, ele diariamente, ele ia no acampamento e voltava, porque no capítulo anterior você vai ver que Davi, ele estava a serviço do rei. Ele era aquele cara, lembra que no domingo passado o pastor falou que quando Samuel unge a Davi, o Espírito de Deus se apodera e o Espírito Santo sai de Saul, e o outro espírito maligno enviado por Deus se apodera de Saul. Naquele momento, Saul chama Davi, e Davi toca a harpa diante dele enquanto aquele espírito tomava ele. E ele se acalmava. Davi ele estava a serviço do rei. Então, todos os dias, Davi tinha que ter, porque todos os dias, em algum momento do dia, o espírito maligno enviado por Deus se apoderava de Saul. E Davi tinha que estar ali para trocar a harpa, para que ele pudesse ser aliviado. E Davi ele voltava para o campo para cuidar das ovelhas do seu pai. Mas aqui neste momento onde nós vamos ler, no versículo 12, fala assim, Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. Durante 40 dias, os filisteus aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi, pegue um pouco de arroba, de grãos tostados e 10 pães e leve depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Eleá, lutando contra os filisteus. Então, aquele momento, nesse momento, Davi ele só era lembrado do seu pai para fazer isso. Fala, Davi,
vai lá levar um pouco de comida para os seus irmãos, que eles devem estar com fome lá, já faz 40 dias que eles estão lá lutando contra os filisteus, eles devem estar com fome lá. Sabe o que eu vejo aqui? Tem pessoas que acham que é esquecido. Sabe aquelas pessoas que acham, poxa, ninguém olha para mim, não me dá atenção. E Davi era uma dessas pessoas. Tanto é que, no momento de ser ungido, ele foi esquecido pelo seu pai. Depois que seu pai lembra, fala, tem um rapazinho lá, um mais caçula que cuida das ovelhas lá. Sabe aquele ar de, um rapazinho, quem que ele é para ser rei? Olha os outros aqui, ó, são fortes, são bonitos, são grandes, eles são capazes, eles são capacitados, eles estão preparados. Né? E uma das cartas de Samuel fala assim, que Deus, ele não olha a aparência, mas ele olha o nosso coração. Deus, ele sabe o que se passa dentro de nós. Em Romanos, ele fala que o Espírito Santo, ele esquadrinha os nossos corações, o nosso íntimo. E ele sabe quem nós somos, o que nós precisamos. Sabe se nós somos capazes ou não somos. Deus conhece, Deus sabe. E Davi, ele é chamado pelo seu pai, vai lá, mostra, ele leva lá a comida lá e volta. Né? E Davi, ele não volta. Davi, ele fica lá. Porque em determinado momento que ele está levando, ele vê um grito de batalha e ele corre para a linha de frente da batalha. E ele ouve Golias. Ele ouve Golias gritando, chamando o povo de Israel e desafiando o povo de Israel para uma batalha. Olha lá o que diz no versículo 22. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha, para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. E aqui vai falar qual era o prêmio para aquele que matava Golias. Olha, Saul, como rei, ele fala assim, ninguém vai ter coragem de ser voluntário, então eu vou ofertar algo aqui, vou ofertar minha filha, vou isentar dos impostos. Quem sabe assim alguém vai ser corajoso para ir enfrentar esse gigante aí. E Davi chega e ouve isso de Golias e fala, agora essa é a minha oportunidade. Essa daqui é a minha oportunidade. Sabe que é interessante quando Davi ele ouve Golias e ele se identifica, ele não olha a aparência de Golias, ele não vê o que está ali à frente, porque tanto é que os outros correm e Davi fica ali sem entender. Falei, por que esses caras correram? Não estou entendendo. Não é eles que se preparam para a batalha, não é eles que são fortes, grandes, que estão ali de frente, são chamados pelo rei para estar aqui. Por que estão fugindo deste incircunciso, como ele fala? Quem é este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Davi, ele não olha para as circunstâncias. Uma das coisas que nós temos que entender nas oportunidades que Deus nos dá, é que se você está preparado, você não tem que temer a nada. Você não precisa olhar para o lado, o que está à sua direita, o que está à sua diante. Você tem que ter a convicção de que você está preparado ou não. Sabe? Tem oportunidades, tem coisas que aparecem na nossa vida diante de nós, e aí pessoas falando assim, o que você está fazendo aqui? Os irmãos de Davi falam assim, o que você está fazendo aqui, seu moleque? Não era para você cuidando das poucas ovelhas, na onde você deixou no deserto? Sabe, tem pessoas quando você está preparado, e você não tem essa convicção, você acaba dando ouvidos e esmurecendo. Tem pessoas que desistem, abrem mão daquela oportunidade, porque as pessoas olham para você e falam assim, você não é capaz. E aí, se você acredita nisso, é porque realmente você não é capaz. Então, tenha isso no seu coração. Se você está preparado, então não dê ouvidos.
aquilo que os outros falam, o que os outros pensam. Você sabe da sua vida com Deus. Você sabe da sua luta diária, o seu processo, o que você enfrenta todos os dias. Você sabe. Davi sabia. Davi, ele se conhecia e sabia que ele era capaz. Não só como ele era capaz, mas também ele sabia quem estava com ele. Sabe que eu entendo quando eu ouço um salmo de Davi, Salmo 23. Ele fala que o Senhor é o meu pastor e em nada terei falta. Ele fala que eu andarei pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele me protege, Ele me socorre. Ele fala que o óleo, Ele me honra com o óleo derramado sobre minha cabeça. Isso foi logo depois que ele é ungido. Davi, ele sabia quem ele era e para que ele estava sendo preparado. E Davi, neste momento, ele sabia que ele estava preparado. Porque ele sabia quem estava com ele. Você sabe quem está com você? A palavra fala assim: agindo Deus, quem impedirá? Se Deus está conosco, quem será contra nós? Ele sabia quem estava com ele. Deus, o Deus do exército, o Deus todo-poderoso, o Deus vivo. Ele sabia que se ele fosse adiante, ele venceria a batalha. Tanto é que aqui no versículo 32, no versículo 32 de Samuel 17, fala assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele, um guerreiro desde a mocidade. Aí Davi responde. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de teu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma das ovelhas do seu rebanho, eu vou atrás dele. Cadê? Dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e dou-lhe golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Aleluia! Davi, ele viveu um processo na sua vida ali. Davi, ele estava diante do rebanho, todo mundo acha que Davi estava lá, só os irmãos dele falam assim: todo mundo sabe que você é um presunçoso, não faz nada, você só veio aqui para ver a batalha. E só Davi sabe o que ele passou naquele pasto. Só você sabe o que você vive diante de você. Só você sabe como você é atingido no seu trabalho, dentro da sua casa, onde você estiver, e o que você passa e o que você faz para enfrentar. Só você sabe. Davi sabia quem ele tinha enfrentado. Ele tinha enfrentado um leão e um urso, e os dois ele venceu. Mas uma das coisas que Davi tinha com ele é que não era pela força dele. Você acha? Qual homem na face da terra consegue matar um leão e um urso aqui? Pela sua força. Ninguém. Ninguém. Mas pelo Espírito do Senhor. Lembra? Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. É através do meu Espírito. É através do meu Espírito que você consegue vencer todas as batalhas, todas as coisas. É através do Espírito Santo. Não é na sua força. Não é no que você acha, no que você pensa. É através de mim, do meu Espírito, que está com você. E Davi, ele reconhece isso e ele fala para Saul: da mesma forma que o Senhor me livrou de um urso e de um leão, quem será esse filisteu incircunciso que afronta o Deus, que afronta o exército? Eu vou lá, certamente eu vencerei. Porque o Senhor estava com ele. Você sabe? Você tem convicção de que o Senhor está com você? Você tem convicção de que o Espírito Santo ele está caminhando lado a lado contigo?
Tenha isso em seu coração e em sua mente. E não perca as oportunidades. Se preparem, se posicione para que o Senhor ele possa te usar. Davi, ele não perde, ele chega diante dali, ele ouve. Sabe, a principal coisa que a palavra fala em Tiago, ele fala assim, ouça, né? Ele fala assim, seja tardio em falar e para ouvir, ouça com paciência, aprenda a ouvir. E Davi, ele estava ali, ele observava. Uma pessoa que está preparada, sabe o que ela faz? Ela observa o ambiente e ouve o que está acontecendo. Pessoa preparada, sabe? A pessoa despreparada, ela chega, ela não sabe o que está acontecendo, acaba passando, fala, nossa, mas nem viu o que estava acontecendo. Davi, ele sabia o que estava acontecendo, Davi, ele chega, ele presta atenção, ele ouve o grito de guerra e logo em seguida ele sai correndo, fala, peraí, o que está acontecendo? Ele se esquece daquilo, tipo, o pai dele falou assim, leva para os seus irmãos, ele fala assim, quer saber? Eu ouvi um grito aqui, deixa aqui, fica aqui com o responsável pelos suprimentos, eu vou lá ver o que está acontecendo. E ele sai e vê a oportunidade dele. Ele vê a oportunidade dele não de ser reconhecido, mas de mostrar o poder de Deus através da vida dele. Sabe, Deus ele nos dá a oportunidade para nós manifestarmos o poder dele na nossa vida. A palavra fala, onde estão os filhos? Onde estão os filhos que se manifestarão? Onde estão os filhos que se manifestarão? Nós somos filhos. Nós estamos manifestando o poder de Deus. Em Colossenses, eu queria que você abrisse. Olha lá o que diz em Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 4, versículo 5, fala assim. Olha por que nós temos que tomar cuidado e ficar atentos. Ó, Colossenses capítulo 4, versículo 5, diz assim, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Sabe por que eu falo? Sabe por que o procedimento? Porque através do nosso testemunho há poder para salvar. Você já parou para pensar nisso? Olha o que diz também em Lucas, capítulo 21, versículo 12 e 13. E nós já vamos caminhar para o encerramento. Lucas capítulo 21, versículo 12 e 13. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para você uma oportunidade de dar testemunho. Aleluia! Deus nos coloca em situações difíceis e apavorantes para nós darmos testemunho do poder dele. Deus, ele manifesta, deixa aqueles filisteus afrontarem o seu povo, mas foi por um propósito. Foi para algo sobrenatural que ia acontecer através de um homem, através de um garoto, através de uma pessoa que ninguém dava nada. Mas o Senhor, através de Davi, opera o seu poder. Ele dá testemunho. Tanto é que ele fala assim, volta lá em Samuel. Eu tirei do livro aqui. 1 Samuel 17. Nós já vamos encerrar. Olha só o que o filisteu fala, em versículo 41. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência. E fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, porque por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau?
E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. E disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, e o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça hoje. E as aves do céu e os animais selvagens de toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Aleluia! O Senhor, Ele ocasiona aquele momento para que Davi pudesse manifestar o poder dele. E ele, antes de matar, ele profetiza: hoje mesmo você cairá à espada, você morrerá. E todos vão saber que há Deus em Israel. Sabe, Deus coloca situações dentro da nossa casa, dentro do nosso serviço, dentro de qualquer lugar, para você dar testemunhos e mostrar que quem dá a vitória é Ele. Você não precisa ser oportunista, você não precisa provocar a oportunidade, porque Deus, Ele concede a oportunidade para manifestar o poder dEle. Você não precisa fazer nada, você só precisa estar preparado para aquilo que o Senhor vai te colocar. E você será honrado e abençoado, e todos saberão, todos verão o poder de Deus, todos reconhecerão que há Deus em Israel, que há Deus sobre a tua vida. Amém? Se coloque de pé e nós vamos orar. Você crê que Deus, Ele está abrindo portas na sua vida hoje? Deus, Ele está abrindo portas na sua vida. Talvez você está dizendo assim: nossa, mas a situação está precária, está difícil. Ainda mais com a pandemia aí, ainda mais essa fase vermelha, o negócio agora piorou. O Senhor, Ele provoca situações. Ele provoca momentos. Talvez você vai ficar desamparado. Você não vai ficar desamparado. Você pode até achar que está desamparado. Mas lembre-se de uma coisa. O Espírito Santo, Ele está com você. Não é pela sua força. Não é pelo que você acha. É através do Espírito Santo. É através pela fé. O justo viverá por fé. Aproveita as oportunidades que o Senhor tem colocado na sua vida. Pela fé. Amém? E o Senhor, Ele vai dar muitas e muitas oportunidades nas tuas mãos. Claro, se você estiver preparado, você será capaz de conquistá-las. Agora, se você não estiver, passará sobre as tuas mãos e você não vai entender o porquê. Mas a palavra de hoje é: se prepare, agarre a juba do leão, golpeie, se prepare para aquilo que está adiante, para aquilo que virá, que você vai ser capaz de vencer. Amém? Aleluia. Vamos orar então? Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite. Obrigado, Senhor, porque todos os dias, todas as manhãs, quando nós acordamos, nós temos a oportunidade de fazer a diferença neste mundo. Nós temos a oportunidade, Senhor, de levantarmos da nossa cama e fazer a diferença, de testemunhar sobre o Senhor, de vencer as batalhas. Mas, Senhor, diante de todas elas, o que adianta as oportunidades se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos capacitados? Senhor, segundo esta palavra, Senhor, que com as oportunidades que virão, que nós possamos estar preparados para elas, Senhor. Que nós venhamos, ó Pai, a ser perseverantes na nossa vida, Senhor, contigo, Pai. Saber que o Senhor está conosco, que não é pela nossa força, mas pelo Teu Espírito Santo, é pela Tua palavra, Senhor, que procede da Tua boca, Pai, que nos concede a vitória, Senhor. Que nessa noite, Senhor, nós possamos sair daqui convictos, ó Pai, que estamos sendo forjados e preparados
para uma batalha, para uma oportunidade, aonde nós venhamos a testemunhar, a manifestar o poder do Senhor em nossas vidas. E todos que olharão para nós, verão que o Senhor está conosco, que o Senhor é aquele que age através de nós, que o Senhor é aquele que manifesta e que abre portas que ninguém fecha, e fecha portas que ninguém pode abrir. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio. O Senhor é aquele que vence, que está à nossa frente, que vai guerreando as nossas batalhas, ó Pai, enquanto nós venhamos a nos se preparar para elas. Pai, que nós venhamos estar em posição e que nós venhamos a nos preparar, mesmo que seja no deserto, mesmo que seja em lugares isolados, mas quando nós estivermos no meio da batalha, quando nós estivermos em frente a nossas oportunidades, nós não venhamos deixar passar, mas nós venhamos agarrar pela fé que temos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia. Esteja preparado para as oportunidades. O Senhor vai abrir portas. Amém? Que você esteja preparado para elas. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta noite. Pai, que o Senhor nos leva em segurança, Pai, debaixo das tuas asas, guardados pelo teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor nos concede, Senhor, um descanso, ó Pai, e que o Senhor venha nos renovar em teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe o teu dia, em nome de Jesus.